Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ver aqui uma pergunta muito pertinente, que a gente sempre se questiona isso e é uma coisa com a qual a gente tem que se planejar com antecedência. Bom dia, parabéns pelo canal, muito obrigado. Minha dúvida é a seguinte: suponha que eu acumule todo o meu patrimônio no Tesouro IPCA mais 45 e só resgato no vencimento. Maravilha. Chegou o dia do vencimento e quero reinvestir o montante recebido e viver de renda. Nesse caso, eu teria que reinvestir em um tesouro com juros semestrais ou seria melhor um prefixado? Então, pessoal, esse essa é a grande questão. É a grande questão do Tesouro IPCA principal e da lógica da aposentadoria, né? Porque veja só, a gente sempre tem essa questão no Tesouro IPCA principal, porque ele sempre vai ter um vencimento. E tendo um vencimento, ainda mais como o Rodrigo colocou na questão, todo o patrimônio, receber todo o patrimônio de uma pancada só na conta corrente, pode ser um problema. Pode. Estou falando que pode, não estou dizendo que será. Por quê? Porque a ideia é continuar investindo. Se a ideia for gastar, bom, aí coloca num fundo DI e vai gastando, né? Agora, se a ideia é continuar investindo para viver de aposentadoria, vai ser necessário um novo aporte em alguma outra coisa. E aí nós temos um potencial problema. Qual seria um potencial problema? Você chegar lá e encontrar taxas tipo IPCA mais 3 e você montou aí os seus investimentos no IPCA 45 com IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, IPCA mais 4,5 e chega lá no vencimento está IPCA mais 13, IPCA mais 2. Isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. E aí você está com o dinheiro todo concentrado e já louco para curtir a aposentadoria. Então é uma questão muito importante que faz sentido antecipar essa questão. Faz sentido e a gente melhorar um pouco a preparação para encarar esse desafio lá no futuro. Mas a gente pode também encontrar IPCA mais 7 e você investiu o tempo todo a IPCA mais 5. Pode acontecer também. São possibilidades. Ninguém tem como adivinhar isso, porque verdade seja dita, nem os americanos sabem como a taxa deles estará. Né? Então, muito, muito mais nós, né? Mas o que, que a gente pode dizer? Qual é a teoria clássica, pessoal? A teoria clássica é exatamente isso que ele falou no enunciado. A gente compra um tesouro IPCA principal, espera o vencimento e daí compra um tesouro IPCA com juros. Seria melhor um prefixado? Não. O prefixado ele pode funcionar bem na minha visão, isso é minha visão, deixar bem claro, na fase de acúmulo, porque ele paga um cupom de juros maior e você pode reinvestir mais. Mas ele não corrige o patrimônio. Você só vai aumentar o patrimônio se você aportar mais e para isso você tem um cupom de juros maior. Mas você está sempre correndo o risco da inflação no prefixado. O prefixado tem uma outra questão. Ele dá marcações a mercado fabulosas. Né? Eu, inclusive, já destaquei aqui no canal o que o Pré-com-Juros 33 fez esse ano. Ele saiu ali de 800 baixo e já está mais de 1.000, o que significa uma antecipação de renda de pelo menos 3 cupons. Isso dá 1 ano e meio. Então, assim, prefixado na fase de acúmulo, na fase de formação do patrimônio, eu acho que vale a pena em pequenas doses, né? Você também não vai colocar todo o patrimônio nisso, porque o mercado financeiro pode dar um revés e você ser pego quando a maré baixa sem entenderam, né? Aquele ditado do Buffett, né?
É quando a maré baixa que a gente vê quem é que estava de calça. Então não dá para entrar muito em prefixado. Para aposentadoria, jamais. Por quê? Porque ele não corrige renda e não corrige patrimônio. Ele precisa do reinvestimento. No Tesouro IPCA com juros, você pode gastar toda a renda e você vai ter o seu principal corrigido pela inflação, desde que não pague muito caro nesse principal. Esse é que é o detalhe. Porque quando a gente compra um tesouro IPCA com juros na casa IPCA mais 3, a gente vai estar pagando muita renda antecipada, né? Vai estar pagando antecipadamente por um período muito grande de renda. E aí o dinheiro acaba sendo devolvido e você tem a sensação de que está sendo amortizado. Então, o ideal do Tesouro IPCA com juros é sempre comprar ali na faixa mais perto possível dos 6%, porque aí sim a tua renda é completamente real. Nem sempre isso vai ser possível, mas com o tempo você acaba aumentando o seu yield on cost, né? E isso também é uma coisa positiva. Então, quer dizer, quem comprou IPCA com juros a menos de R$ 4.000 entende isso que eu estou falando. Por quê? Porque você aumentou o seu yield on cost, porque hoje o VNA está mais de 4.100, está 4.170, alguma coisa assim. Então, pessoal, como abordar esses problemas aí? Como antecipar esses problemas? Bom, diversificação, né? Diversificação. De que jeito, pessoal? Ah, vai diversificar com fundos imobiliários? Não, estou falando de diversificação dentro do tesouro. Então, por exemplo, os tesouros especiais principais eles têm prazos muito longos, né? Tem uma distância muito longa entre si. Então isso é um problema. Para quem gosta do jeitão, né, do Tesouro IPCA principal, de sempre acumular, 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 acumular e deixar para receber tudo na mesma hora. Mas o interessante seria que tivesse mais prazos, um principal 40, um principal 35, nunca um principal depois do período que você pretende se aposentar. Porque se você já estabeleceu a data 45, não faz muito sentido, se o Tesouro lançar um IPCA 50 principal, você entrar nisso porque você pode precisar resgatar e sofrer uma marcação a mercado negativa no futuro. Então, seria diversificar com vencimentos antes do prazo. Aí você pode diversificar com o IPCA 35 e IPCA 29. Né? É uma possibilidade, não estou fazendo recomendação de forma alguma. E aí vai fazer o quê? Por exemplo, quando o IPCA 35 vence, você vai comprar o quê? Vai comprar o IPCA 45? Não. Aí você vai comprar o IPCA com juros. Ou você pode começar a comprar uma parte do IPCA com juros desde já. E aí você, de certa maneira, minimiza um pouco esse problema. Por exemplo, com taxas próximas a 6%, que são o ideal para a gente comprar o IPCA com juros, ou 5,5% que seja, você compra aquele título e fica reinvestindo. Você não precisa reinvestir obrigatoriamente nele mesmo, você pode reinvestir no IPCA principal. Porque o que acontece, pessoal? Eu acho assim, ó, como é que eu penso a linha de aposentadoria ao longo da vida? Na juventude, ali até os 35, 40 anos, você investe só em tesouro IPCA principal e ponto. Não tem mistério. Entre os 35, 40 e os 55, 60 ou 50, se você conseguir se aposentar antes, você investe de maneira mista. Você investe parte em IPCA principal, parte em IPCA com juros. E chegando mais perto ali na reta final, nos 5 anos finais, aí aumenta a posição em IPCA com juros para quando chegar o dia do vencimento do seu IPCA principal majoritário, aquilo ali vai ser só mais um aporte dentro de uma carteira que já está diversificada e que foi construída ao longo dos anos. Essa eu acho a melhor estratégia possível, porque aí a gente consegue eliminar um pouco o risco de ter que comprar caro o IPCA com juros quando vencer o IPCA principal.
É claro que o Tesouro IPCA com juros não é o único investimento para a aposentadoria, tá? Existem outros, mas na minha visão é o melhor, porque é o que corrige o patrimônio e a renda. A renda é certo que é corrigida pela inflação, e a renda, pessoal, esse conceito é muito, muito, muito importante. A renda de qualquer título público não sofre marcação a mercado. Então, no Tesouro pré-fixado com juros, sim, a sua renda vai ser sempre igual. Ela não vai cair. Diferente de outros investimentos em que ela cai. Às vezes ela até aumenta quando você está passando pelas alíquotas do imposto de renda, né? Até chegar aos 15%, ela aumenta um pouquinho, mas depois que chegou nos 15%, ela não cai mais. A não ser que você venda os títulos. E no Tesouro IPCA com juros, ela aumenta. Ela aumenta bastante no começo. Porque você sai das piores alíquotas do imposto de renda até chegar aos 15%. E depois ela passa a aumentar conforme a inflação. Então é muito bom. É muito bom. E a renda não sofre marcação a mercado. Esse era o plano, pessoal, que a gente tinha até janeiro de 23. O que aconteceu em janeiro de 23, pessoal? Foi lançado o Renda Mais, com uma opção um pouco diferente de tudo isso que eu já falei, mas que é bastante útil para a aposentadoria, porque a pessoa ela pode passar a ter uma outra opção e ela pode passar a investir também uma parte no Renda Mais, 45 ou até o 40, começar a receber um pouco antes para ir reinvestindo e tal. Isso aí o investidor vai decidir. Mas o Renda Mais, a pessoa tem que ter muito claro que ela está recebendo uma amortização do seu patrimônio e é tudo corrigido por inflação mais taxa. Mas é uma amortização, ou seja, você está gastando o patrimônio necessariamente, obrigatoriamente. Coisa que não acontece no Tesouro IPCA com juros, porque no Tesouro IPCA com juros você gasta o juro, tá? E o patrimônio sofre alguma correção, depende do preço que você pagou, né? Mas alguma coisa sempre vai ser corrigido, tá? Então, pessoal, tem essa opção do Renda Mais. Estou dizendo que tem que trocar, que tem que sair, que tem... Não, nada disso. Estou falando que é uma coisa a se pensar. Então, por exemplo, eu acho um número bastante razoável. A pessoa, claro, isso tem que parar e pensar, analisar, é muito pessoal, tá? Mas eu acho um número bastante razoável 20% do patrimônio em algo parecido com no Renda Mais ou em algo parecido, em que você sabe que você vai gastar ao longo de um certo período aí. Tá? Eu acho que 20% do patrimônio não interfere para quem quer deixar herança, né? Para quem tem uma linha sucessória aí, família e tal. Eu acho que isso aí não interfere. Pode ser mais, pode ser mais. Pode ser zero também. Não quer investir de jeito algum no Renda Mais, tudo bem. Não invista. Quer investir 50%? Tranquilo, né? Ah, eu tenho posição, eu tenho patrimônio já em imóveis e não sei o quê. Tudo que eu tiver em ativo financeiro eu quero gastar. Então pode investir até 100% no Renda Mais, né? Mas tem que tirar os teus IPCAs principais agora? Não, pessoal, não. Não, isso aí você vai decidindo com o tempo. E assim, você já encontrou uma fórmula de investimento que está dando certo para você, que você se sente bem, que você consegue aportar, siga isto. Deixa o Tesouro lançar o que ele quiser. Deixa ele lançar o Renda Plus, o Aposentadoria Mais, deixa eles serem bem criativos. Se o seu plano está dando certo, não mude, continue executando, né? Então, pessoal, acho que eu consegui abordar bastante coisa sobre Tesouro IPCA principal e o que fazer no vencimento e como é que vai acontecer essa aposentadoria para a maioria das pessoas, né? Mas deixem dúvidas, porque esse assunto é muito interessante e o nosso canal aqui tem uma audiência aí consolidada na faixa dos 35 anos para cima. Então eu sei que esse assunto é muito caro a todos nós. Então deixem aí suas dúvidas que eu gosto muito de falar sobre isso. Bom, vamos ver aqui, ó. O João pergunta para nós, nosso membro, muito obrigado, João. De maneira geral, pode-se extrapolar o comportamento do IPCA 45 para outros IPCAs? Mais ou menos, porque o vídeo que eu fiz do IPCA 45 é um título que tem 6 anos de mercado. No caso, o IPCA com juros
35 tem bem mais do que isso, então ele tem bem mais dados. Se for o principal, também, ele tem bem mais prazo, tem mais tempo de mercado, então os dados mudam um pouco, tá? Então tem que olhar isso aí. E os IPCAs com juros, eles são mais suaves na marcação a mercado, então também é outra coisa que tem que olhar, e aí eles acabam tendo um comportamento um pouco diferente, tá? Bom dia, Feliz Natal para todos. Bom dia, muito obrigado. Vamos fazer com o IPCA 35, vamos, tá? Então é isso, minha gente. Deixem aí as perguntas, tá? Muito obrigado por todos os comentários, por todas as opiniões, questionamentos e vamos tocando o barco. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.